Culpa. Quem nunca sentiu, se você parar e estiver conversando com qualquer pessoa, seus amigos, né, numa social, vai surgir um assunto de uma mãe se sente culpada porque acha que não consegue suprir tudo, de um pai que olha para sua vida familiar, sua vida profissional e fala, eu poderia ter não investido aqui, eu poderia, ou seja, todos vão sempre trazer uma ideia de que se sentiu culpado com alguma coisa, tá? A culpa, ela tem um lado positivo e ela tem um lado negativo, tá? Mas antes da gente falar desses dois lados, é essencial que a gente venha para a origem da culpa, né? Cada um tem a sua, cada um tem uma culpa que eu costumo brincar com os meus clientes, é literalmente uma culpa pessoal, tá? Cada um cria, sabe? Eu não sei se é dessa época, mas quando eu era pequena tinha um Tamagotchi, né? Tamagotchi, você era um bichinho que você ficava ali cuidando dele, né? Um bichinho digital, não sei como é que fala. E eu lembro que, assim, se ele acordasse 3 horas da manhã e quisesse comer, ele ficava pitando aquilo ali, você tinha que dar suporte a ele, né? Então, pensa que a culpa, cada um tem o seu Tamagotchi, cada um alimenta e cria essa culpa como quer, como deseja. Na maioria das vezes é um movimento inconsciente, tá? Ou seja, você fala conscientemente que você sente a culpa, mas inconscientemente você age com essa culpa, ou seja, você não tem nenhuma consciência. Quando você vê, foi no automático. Quando você vê, você falou, quando você vê, você fez, sem um certo controle, digamos assim, tá? E aí, o que a gente tem aqui? Como que foi? Vamos trazer uma possibilidade aqui, tá? Na relação com pai, com mãe, professor, colegas de escola, amigos, nessa relação na infância barra adolescência, você foi criando um conceito sobre si e sobre a vida, tá? Ou seja, sobre o mundo, tá? Então, conforme você foi crescendo, nessa relação com essas pessoas, figuras extremamente importantes, você foi criando a base do seu ser, tá? E aí, junto com essa base do seu ser, ou seja, o conceito que você tem sobre você e sobre o mundo, você começou a aprender palavras soltas, a aprender a sentimentos, sensações soltas. Uma delas, a culpa. Como é que a culpa ela surgiu na sua rotina? Exemplo, você estava lá e você estava brincando, aí você chutou a bola e a bola bateu no vaso preferido da sua mãe e quebrou. E aí, automaticamente, essa mãe ou esse pai, alguém, um adulto vem e reclama com você, briga com você, com razão ou não, essa sensação, esse sentimento de culpa, ou seja, eu fiz algo que não era para fazer, eu fiz de um jeito que não deu o resultado que eu gostaria, tá? Então, esse sentimento, essa sensação surgiu aí, em situações do dia a dia, tá? Situações bobas, ou seja, você pegou o brinquedo do seu amiguinho no maternal e aí ele te empurrou e você mordeu ele. A professora veio e falou, você se sentiu culpado. A criança não sabe nomear que é culpa, muito nova, mas ela sabe a sensação, o sentimento. O sentir é uma coisa que ela já entende que é ruim, é uma coisa negativa, digamos assim. Só que aí você foi crescendo, você também foi evoluindo nos seus erros, né? E como é que você foi evoluindo nos seus erros? Você foi aperfeiçoando os seus erros, digamos assim. Então, por exemplo, quando você está lá na faculdade, você está prestando vestibular, e seus pais estão numa expectativa muito grande, você também está numa expectativa muito grande para passar, né, para uma faculdade pública. E seus pais investiram muito em você e tudo mais, tem toda aquela pressão, né, emocional, muita pressão por trás, e você presta vestibular e não consegue. Por pouco ou por muito, você não consegue. Então, quando você recebe a nota, esse sentimento, essa sensação negativa de culpa, ela vem. Então, você vivenciou a culpa muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Você não tinha consciência, quando você era pequeno, o que era a culpa. Mas na sua adolescência e na sua vida adulta, hoje, com toda certeza, você sabe definir. Me sentir culpado. Você não falava aos 1 ano e meio, quando você mordia um amiguinho no maternal, para pegar o brinquedo dele, você não falava assim, ai, me sentindo culpado porque eu mordi meu amiguinho. Entende? Você começou a nomear isso aqui é culpa, conforme você foi praticando isso. Ou seja, você exerceu isso tão bem, você vivenciou a sensação de culpa tantas e tantas vezes, que isso ficou gravado na sua mente. E o sentimento ficou muito bem instalado, muito bem vivenciado. E aí, o que aconteceu? Você hoje sabe falar, eu me sinto culpado por X, eu me sinto culpado por Y, tá? Então, você já entendeu como a culpa surgiu aí, tá? A grande questão é, por que você se sente culpado por essa situação? Então, pensa na situação que você se sente mais culpado, tá?
tá? Vou trazer aqui uma ideia de mãe com filho, né? Ou seja, essa mãe que sempre tem, que ela abre mão de tudo que é para ela, porque ela precisa proporcionar tudo, né? Ou seja, esse extremo, né? Os dois extremos são negativos, né? Essa mãe que se acha muito perfeita e tem que ser perfeita, e essa mãe que não supre em nada, né? Então, esses dois extremos a gente fala que não é positivo, não é saudável. Não é saudável aqui. O que é saudável é aqui, ó, é o equilíbrio, tá bom? Não existe super mãe e também o ideal é que não existe uma mãe muito ruim, né? Bad mãe. Ou seja, precisa ter isso aqui, ó. Não é perfeição, é literalmente o equilíbrio, tá? E nisso aqui, ó, se não tá equilibrado, fica assim. Então, esse sentimento de culpa, ele fica porque não tá em equilíbrio, tá em desequilíbrio. Então, você tá ali no dia a dia com seu filho, ou seja, você se sente culpada por situações bobas e situações complexas. Por quê? Porque você se posicionou naquela relação como perfeita. Então, é possível que você tenha ouvido muito isso na sua infância também. Nessas situações que eu citei aqui anteriormente, você em algum momento ouviu, ou em vários momentos, diversas pessoas, ou talvez as pessoas principais, suas mães, seus pais, ou seu pai e mãe, tá? Falar a mesma coisa pra você, que é, você não conseguiu isso, né? Ah, mais uma vez você não conseguiu. Ah, você nunca termina o que você começa. Ou seja, essas frases junto com o que você não fazia, o que você não supria, trouxe para sua cabeça a crença, que a gente chama de ideia, né? É a ideia assim bem, sabe, forte na sua mente que você errou, você falhou, sabe? Você sempre falha. Então, quando você se projeta em qualquer relação, você se projeta não numa relação de equilíbrio, né? Uma posição de equilíbrio, você se projeta sempre na perfeição. Por quê? Provavelmente era na perfeição, que não existe, né? Perfeição que seus pais não brigavam com você, não chamavam a sua atenção, não tinha uma relação de desconforto. Então, você foi buscando o mais perfeito possível, que não existe, né? Mas agora você talvez esteja pensando sobre isso, era inconsciente, para poder não ter essa indisposição nessa relação, ou seja, para não ter essa expressão negativa desse pai, dessa mãe, essas frases e falas negativas com relação a você. Hoje, na sua vida adulta, né, quem tá dentro aí, né, quem tá se comunicando com você é a sua criança, é essa infância, essa adolescência que foi marcada por diversos erros, foi marcada por diversos momentos que você, sem querer, errou ou querendo, errou, enfim, a gente não entra aqui em juízo de valor, mas a questão é que houve isso e hoje você entende que quando você vai fazer alguma coisa, quem vem essa, vamos ser perfeita, inconsciente, a vozinha do inconsciente, vamos ser perfeitos para quê? Para o outro não brigar comigo, para o outro não ter uma expressão negativa, para eu não falhar com o outro. Às vezes não é nem com você, é mais com o outro, tá? Então, a gente tem isso aqui, a origem, como que você faz no seu dia a dia, mas a gente agora tem, para fechar, o lado positivo e o lado negativo da culpa. O positivo, que dificilmente as pessoas falam, é essa coisa de você entender assim, poxa, quando vem esse sentimento, o que é positivo no sentimento de culpa? É você olhar para essa situação, tá? Porque sempre num sentimento de culpa, numa situação que você se sentiu culpada, sempre está relacionado à sua dor, tá? Sempre. Ou seja, se você quer ser uma pessoa cada vez mais evoluída no seu emocional, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, então você vai se conectar cada vez mais com esses resquícios, com esses defeitos, né, de fabricação que a gente costuma dizer, que é você olhar. Então aconteceu uma coisa, você se sentiu culpado, já liga a luzinha e fala, opa, peraí, como assim? Da onde que veio isso? Quem me disse isso? Quais foram as situações que eu vivenciei que foi dessa forma? Por quê? Você já vai direto na fonte, naquilo que você precisa resolver. Então esse é o lado positivo. O lado negativo é quando você interpreta que mais uma vez você falhou. Ou seja, a sua interpretação que é negativa na culpa. O sentimento em si de culpa, ele não é ruim, tá? Ele é um sinal para você mesmo se reorganizar emocionalmente. Então, se você interpretar que, mais uma vez, eu falei, aí você vai estar num lugar que a gente chama um papel de vítima, que é um papel onde, os céus, o vida, o mar, sabe? A síndrome de Gabriela, que a gente brinca, que é, eu nasci, eu sou e vou morrer dessa forma. E aí você fica inativa para qualquer troca com o outro, com as outras pessoas, para você poder melhorar, para você resolver aquilo. Então você fica nesse sentimento, mais uma vez eu errei, mais uma vez eu falhei, aí você fica toda fechada, teu campo todo fecha para as soluções, para as possibilidades. Ou seja, daqui para frente, após esse vídeo, comece a olhar a culpa como algo positivo, entender que ela é um sinal de alerta para onde você deve olhar, para dentro de você. Então a culpa aconteceu, vê esse sentimento, traz essa situação e olha para dentro. Quando, como, quem,
Quem me falou? Como eu vivenciei essa culpa, sabe? Por que que eu tenho essa necessidade nessa relação, nessa situação, com essa pessoa, com essas características? Por que que eu tenho essa necessidade de ser tão perfeito? Então é importante que você preste atenção nisso. Aproveita e ó, segue aqui, comenta. Se tiver alguma dúvida, é só comentar aqui, que estou à disposição. Mas não se esqueça de se inscrever.